Hoje aqui no Alba Entrevista vamos falar sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha no Brasil, completados agora em agosto. A lei foi criada para prevenir e combater a violência doméstica, proteger a mulher vítima de agressão e punir com mais rigor os agressores. E agora, 15 anos depois, está com mudanças bastante significativas. Eu vou conversar agora. O nosso convidado do Alba Entrevista de hoje é o advogado criminalista Ivan Gessler Júnior, mestre em Ciências Criminais pela PUC, coordenador da pós-graduação em Ciências Criminais no Centro de Estudos José Aras, além de professor da Escola de Magistrados da Bahia, da Escola Superior de Advocacia e de Direito da UFBA. Doutor, muito obrigada pela participação aqui do senhor. É de importância sem tamanho a sua presença, justamente no mês onde a Lei Maria da Penha completa 15 anos e com algumas mudanças bastante significativas, como eu bem ressaltei aqui, né? A principal mudança, qual é que o senhor pontua, doutor? Olá, Patrícia. Na verdade, a Lei Maria da Penha, não é? Que é a lei 11.340 de 2006, já são 15 anos de fato, e algumas mudanças ocorreram, muitas mudanças ocorreram, por exemplo, de 2019 para cá. O Código Penal, por exemplo, é de 40. O nosso Código de Processo Penal é de 41, da época do Estado Novo ainda. Então, claro que isso demanda uma atualização, uma filtragem, né, constitucional, realmente. E isso a Lei Maria da Penha também tem realizado nos últimos anos, tem sido feito na Lei Maria da Penha, principalmente desde 2019 para cá. Por exemplo, recentemente nós tivemos a possibilidade da própria autoridade policial, em casos excepcionais, determinar uma medida protetiva. Isso era um anseio de alguns e acabou ocorrendo. A possibilidade do agressor ter que ressarcir até o SUS em casos de violência doméstica. Novos tipos penais sendo implementados, como, por exemplo, o artigo 147A e o artigo 147B, que foram introduzidos no Código Penal. Então, de fato, de lá para cá, algumas modificações legislativas foram implementadas na busca realmente de reprimir essa violência moral, essa violência física contra a mulher, realmente ali no contexto da Lei 11.340, no contexto da Lei Maria da Penha. Agora, engraçado, né? Na pandemia, tudo que existia antes ganhou um zoom, né? Ficou maior. Né? A gente costuma dizer que eu fiquei doente na pandemia. Não, você já tinha algum processo, né, de saúde e que foi agravado na pandemia por algum motivo. Eu fiquei assim na pandemia. E cresceu muito, doutor, a quantidade, a estatística diz aí, a gente pode comprovar, cresceu muito o crime dentro de casa, o feminicídio, a violência doméstica na pandemia. São números alarmantes aqui e muitas mulheres não denunciam por diversos motivos. Um deles é por medo, outro é porque depende financeiramente do companheiro, né? Isso é triste. Verdade. A grande questão é que, por exemplo, há muitos anos o Supremo Tribunal Federal já entendia, por exemplo, que a lesão corporal leve ou culposa no contexto da Lei Maria da Penha seria um crime de ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Que ainda que a mulher não queira, ainda que a ofendida não pretenda, o sujeito pode ser investigado no inquérito policial e pode ser processado no âmbito processual penal. Ele pode ser réu no processo penal. Aquela velha história de que briga entre marido e mulher não mete a colher, no contexto da lesão corporal, na Lei Maria da Penha, isso não se aplica. De fato, não é qualquer crime praticado na Lei Maria da Penha que eu vou dispensar a autorização da vítima. Por exemplo, a gente tem esse novo crime aí do artigo 147A do Código Penal, o crime de stalking, de perseguição, em que é de ação penal pública condicionada à representação. Isso quer dizer o quê? Eu preciso da autorização da vítima para que o sujeito possa ser processado por conta dessa inserção, dessa invasão indevida na privacidade da mulher, por exemplo. Mas no caso da lesão corporal, não. É um crime de ação penal pública incondicionada. Então, por exemplo, o síndico de um condomínio, ele pode noticiar o fato à polícia e o sujeito vir a ser processado nesse contexto. Mas eu acho que o importante é a gente perceber que o direito penal não vai resolver tudo. E a pandemia demonstrou muito isso, que o crime é um fator multidisciplinar e a gente precisa realmente entregar outras políticas públicas no combate à violência contra a mulher. Agora, o senhor citou o crime de stalking, né? Que é quando o cidadão, ele fiscaliza a vida da mulher, né? De alguma maneira. Isso só se ele tiver relação com ela, né? Ou não. Assim, pelo simples fato dele ter, tipo, uma idealização, um amor platônico, ele também
pode ser denunciado? Também vai configurar. No caso do artigo 147A, que é justamente essa invasão de privacidade, também configura. Claro que é importante perceber que esse delito ele pode ser praticado não apenas de maneira presencial, mas por meio virtual, inclusive, que é muito comum, né? O direito penal não pode ficar alheio a essas transformações tecnológicas. E muitos avanços tecnológicos ocorreram nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, esse crime pode ser praticado também pelo meio virtual, por exemplo. Muito bem. Olha só, gente, tem uma informação aqui que a Organização das Nações Unidas, a ONU, traz como a Lei Maria da Penha a terceira melhor lei do mundo em combate à violência contra a mulher. Isso é muito importante, né? É uma lei que, para o senhor que é advogado, que é coordenador de cursos de direito penal, né? É realmente uma lei efetiva? É uma lei efetiva, mas eu volto a dizer, eu acho que a gente não pode concentrar todas as nossas forças, nossas apostas apenas na questão da legislação. E nesse ponto, a lei, de certo modo, avançou nessas últimas modificações. A ideia de justiça restaurativa, de trazer também a vítima para o centro da discussão penal. Nada adianta, por exemplo, você processar o sujeito, se a vítima vai à delegacia, noticia o fato, depois você não tem qualquer assistência para aquela ofendida. Então, acho que essa assistência familiar é importante. Nós tivemos implementações, por exemplo, como dando prioridade à matrícula de um filho, de uma mulher vítima de violência doméstica, mais próxima de sua residência. Nós temos que realmente dar essa estrutura multidisciplinar e entender que essa panpenalização, que essa diarreia legislativa não vai resolver o problema da criminalidade, seja no contexto da violência doméstica contra a mulher ou mesmo em qualquer ilícito penal. Olha, tem uma informação que eu tô tendo aqui, tô recebendo, que a violência contra a mulher é uma pandemia. A gente tem falado sobre isso. Deve ser considerado uma pandemia, sim. E os feminicídios, minha gente, cresceram aqui na Bahia em 4 anos, né? Nos últimos 4 anos, 364 mortes foram registradas com mulheres aqui na Bahia, morte de mulheres. Esse foi um dado da SEI, a Superintendência de Estudos Econômicos, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, a SSP, que divulgou esse dado aqui inédito este ano de 2021. Foram dados que surgiram de 2017 até 2020. Tá vendo, doutor? 364 mulheres perderam a vida na mão dos agressores. Como é que a gente pode fazer com que a pessoa... O senhor citou aqui o síndico do prédio, né? Que ele, ao escutar, ele pode já denunciar isso já na primeira vez que a pessoa escuta uma violência, uma agressão, um pedido de socorro, ou quando as agressões forem constantes? Não, no primeiro momento já pode realmente noticiar o fato na delegacia. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela tem um tratamento mais gravoso para o réu, para o autor do crime, o suposto autor do crime, no âmbito penal. Por exemplo, a Lei Maria da Penha não admite pena pecuniária, a Lei Maria da Penha não admite o chamado termo circunstanciado, que a gente aplica para os crimes que tenham pena máxima de até 2 anos. A Lei Maria da Penha não admite transação penal, não admite acordo de não persecução penal. Então, todos os institutos que buscam não prender, eles não são admissíveis no contexto da Lei Maria da Penha. Já é um tratamento penal mais gravoso, justamente para tentar controlar esses números. Mas eu repito, a gente não pode só buscar essa via mais fácil, esse caminho mais curto. Não é assim que a gente vai ressocializar, não é assim que a gente vai realmente impedir a prática de novos delitos. Vou dar um exemplo. Muito se falava sobre a ausência de uma tipificação para o chamado sequestro relâmpago. E aí implementaram o parágrafo 3º no artigo 158 do Código Penal. Agora, a saidinha bancária tem uma previsão, é crime. As pessoas deixaram de praticar a saidinha bancária só porque agora está previsto no Código Penal? Não. Após a morte de Daniela Pérez em 94, o homicídio se tornou, o homicídio qualificado, um crime hediondo. Os índices de homicídio diminuíram por conta dessa nova classificação, dessa nova hediondez? Não. Então, acho que realmente o povo tem que ter em mente que o direito penal sozinho não resolve o problema. É um caráter multidisciplinar e outras searas, outras políticas públicas devem ser implementadas nessa assistência à mulher, essa assistência familiar, realmente deve ocorrer para que novos fatos como esse não existam. Por exemplo, agora você tem uma alteração que determina a imediata exclusão do lar do agressor. Porque muitas vezes a mulher noticiava uma ameaça,
o sujeito continuava na casa e ela dependendo economicamente dele. E isso acabava desaguando numa conduta mais grave, como, por exemplo, no feminicídio. Agora tem muita gente, o senhor abordou bem, né, que agora o agressor ele é retirado da casa, né, onde ele mora com essa suposta vítima. Agora, isso também não incita muito a ira nesse agressor? Porque muitas também têm medo, né, de denunciar com medo do que pode acontecer pós-denúncia. É verdade. E muitas denunciam e são mortas depois. Na verdade, por exemplo, no contexto da Lei Maria da Penha, se o sujeito descumprir uma medida protetiva, a prisão preventiva dele pode ser decretada. Então, por exemplo, vários sujeitos estão sendo investigados por crimes que têm a pena pequena. Vou dar um exemplo. Dário Dolabella. Certa vez ele foi acusado de empurrar a Luana Piovani e a secretária dela. Sim. A pena era pequena, mas o juiz determinou que ele ficasse afastado dela. Chegou no carnaval, ele se aproximou de Luana novamente. O juiz decretou a prisão preventiva. Sim. Então, se houver o descumprimento dessa medida preventiva, o sujeito pode ser preso. Essa medida cautelar, protetiva, o sujeito pode ser preso preventivamente sem um prazo determinado em lei. E, consequentemente, isso pode, em alguns casos, evitar o mal maior. Agora, ele já sabendo disso, da denúncia, o agressor, o que é a medida efetiva, de fato, acontece quando a gente já sabe que o crime é de violência doméstica, está tipificado como o crime dentro da Lei Maria da Penha? O que acontece de imediato com esse agressor? Ele é retirado hoje, 15 anos depois, do lar, né? Se ele não conviver maritalmente, for apenas um namorado, como é que ele é afastado? Ele é afastado de chegar, de estar perto, de estar nos mesmos locais. Como é que a denúncia chega até ele? Porque ele vai ter que ser intimado, né? Perfeito. É importante a gente perceber também que a Lei Maria da Penha é uma lei heterônoma, é uma lei heterogênea. Ela não trata só de direito penal. Justamente para dar essa assistência à mulher ofendida, ela trata de outros ramos do direito. E o afastamento do lar é uma das medidas protetivas, outras podem existir. O afastamento da ofendida, de seus familiares. Então, se porventura ele já não reside com aquela vítima, esse afastamento realmente corporal, de se distanciar realmente da vítima, pode ser uma das medidas cautelares, que nós chamamos assim, medidas protetivas impostas no contexto da lei. O senhor acredita, advogado aqui, a gente está com um homem que entende tudo, né? Que ensina em faculdades, inclusive em faculdades jurídicas mesmo, sobre crimes, né? O senhor acredita que a Lei Maria da Penha tem realmente abraçado as mulheres aqui no país? Mas o senhor vai responder daqui a pouquinho. Voltando aqui no nosso Alba Entrevista, hoje o meu convidado é Dr. Ivan Gessler Júnior, ele é advogado criminalista. Estamos falando sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Doutor, Lei Maria da Penha, o que é que o senhor traz aqui de benefício, né? A gente falou no último bloco, eu traçando sobre, é importante, essa lei abraça de fato as mulheres, elas podem se sentir realmente amparadas? Sim, é uma lei que, na verdade, em termos legais, essa proteção à mulher, claro que houve um avanço desde 2006, intenso em termos legislativos. Tem um tratamento muito mais gravoso para o imputado, para o investigado, o suposto autor do crime. Como eu disse, veda institutos descarcerizadores que visam não prender. Então, em termos legais, sim, há um tratamento. Mas eu tenho que fazer essa subsunção à realidade, à prática. De que forma essas mulheres são tratadas nas delegacias de polícia, por exemplo? Como se dá o tratamento multidisciplinar, assistencial, posterior, superveniente? Mas em termos legais, sim, eu entendo que houve um avanço e essas transformações que foram feitas desde 2019, por exemplo, são transformações que visam trazer uma proteção ainda maior, principalmente em questões emergenciais, como permitir, por exemplo, que a autoridade policial determine a medida protetiva. São policiais com funções jurisdicionais. Eu, pessoalmente, tenho minhas reservas contra essa possibilidade do próprio delegado ou até um agente de polícia, eventualmente, determinar uma medida protetiva, que exige ordem judicial em regra. Mas o que a lei busca justamente é dar essa resposta mais célere na proteção à ofendida. Porque hoje não acontece assim, na delegacia não acontece assim, como se diz que
a medida é judicial, né? Mas na delegacia, principalmente nas DEANs, né? A gente tem agora aqui no estado, são 4 DEANs que estão surgindo, estão sendo implantadas aqui em toda a Bahia, mais 4 DEANs em cidades que não têm esse acolhimento juntamente às mulheres, principalmente na cidade de Jequié, se não me engano, vai ter uma DEAN. Hoje, nas delegacias, os próprios delegados, eles têm essa autonomia de fazer com que o agressor se mantenha afastado, ou tem que realmente, assim como o senhor está falando, vir uma decisão da justiça mesmo? Não, atualmente, excepcionalmente, o próprio delegado pode determinar a medida protetiva. E isso é uma vantagem ou não? Na proteção à mulher, sim. É uma vantagem. Porque é algo mais rápido, mais célere. Rápido. Você não depende, excepcionalmente, em alguns casos, de ordem judicial. Mas nós temos que também olhar o outro lado. Sim. Como você disse há pouco. Em algumas situações, começa com a conduta de menor gravidade e, posteriormente, acaba gerando um crime mais grave. Mas por que isso? Porque, às vezes, nós apenas damos um tratamento muito mais gravoso para o suposto autor do delito. Isso, em certos casos, traz consequências. Então, a gente tem que trazer todos para o centro da discussão uma ideia de justiça restaurativa, principalmente em casos de menor gravidade, como ameaça, por exemplo. Não basta apenas afastar o sujeito do lar e não trazer um processo que, de certo modo, restaure, eventualmente, a paz naquele lar. Eu participo, por exemplo, de algumas audiências no contexto da Lei Maria da Penha, que você chega na vara criminal, é uma juíza, é uma promotora, e o tratamento para o réu, justamente, é um tratamento que já demonstra uma punição antecipada. O processo passa a ser uma mera cerimônia protocolar que antecede a imposição de um castigo. Então o sujeito também verifica que as regras do jogo não estão sendo observadas. Então não dá para você punir um suposto monstro com ferramentas monstruosas, porque senão o monstro se torna o Estado. E eu acho que tem que ter equilíbrio também nessa relação. Muito bem, olha só, minha gente, só para vocês entenderem mais um pouquinho, a Lei Maria da Penha, ela surgiu como homenagem a Maria da Penha Fernandes, uma mulher que sobreviveu às suas tentativas de homicídio realizadas por seu ex-marido. Ela chegou a ficar paraplégica por conta dessas agressões. Ela lutou fortemente pelos direitos das mulheres e a punição de seus agressores. E no final, o marido de Maria da Penha, ele foi punido depois de 19 anos e 6 meses de luta. E ela se tornou, portanto, um símbolo de superação no Brasil, principalmente para as vítimas de violência doméstica. Agora, doutor, a inclusão da violência psicológica no Código Penal é fora a Lei Maria da Penha? Está dentro da Lei Maria da Penha ou não? Só está no Código Penal mesmo? Foi introduzido no Código Penal. É o artigo 147B do Código Penal. Então, e é crime, né? Virou uma hipótese criminosa e busca justamente preservar essa rigidez mental da mulher. Evitar chantagens, que o sujeito atinja realmente o desenvolvimento psicológico, a tranquilidade psicológica da mulher, porque é importante entender que a Lei Maria da Penha, ela não protege apenas a integridade física. Você tem danos ali de natureza sexual, de natureza psicológica, patrimonial, tudo isso também é objeto da Lei 11.340. Então, essa nova conduta criminosa está inserida no artigo 147B, mas ninguém duvida que o objeto principal, claro, é a proteção da mulher, pela condição de gênero mesmo, pelas circunstâncias da Lei Maria da Penha. Agora, uma mulher vítima de violência psicológica, ela vai numa DEAN ou ela vai numa delegacia comum? Já que ela não está inserida, esse crime, dentro da Lei Maria da Penha. Vai na DEAN. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela não tipifica delitos. Sim. A Lei Maria da Penha, óbvio, os delitos que estão no Código Penal ou em outras legislações especiais, eles podem ser praticados no contexto da Lei Maria da Penha. Por exemplo, ameaça. Eu posso ser vítima de uma ameaça, mas se uma mulher for vítima de ameaça pela questão afetiva, pela questão familiar, pelos requisitos da Lei Maria da Penha, aí vai incidir o tratamento mais gravoso da Lei 11.343 de 2006. Então, por exemplo, se você quer ameaçar alguém, tem que saber quem ameaça. Porque se ele me ameaçar, ele tem direito à transação penal, à composição civil dos danos, ele não vai ser preso, pode pagar uma pena pecuniária. Mas se ameaçar a mulher no contexto da Lei Maria da Penha, pode ser preso em flagrante, pode lavrar o auto de prisão em flagrante, vai ter inquérito policial, não tem direito à pena pecuniária, não tem direito à pena alternativa. Então, realmente, o tratamento é muito mais atroz, muito mais gravoso.
Agora, doutor, a gente saindo um pouquinho dessa seara aqui de violência contra a mulher que tem crescido muito aqui. Agora, só para finalizar essa parte, porque eu quero que ele tem tanta cultura nisso que ele está falando, é uma enciclopédia aqui que está do meu lado, ele vai falar sobre outro tipo de crime, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas só para você encerrar de uma maneira assim, como é que a mulher pode denunciar? Porque existem várias maneiras, não precisa necessariamente ir à delegacia, né? Ela pode hoje pegar o telefone. Existem contatos aqui em várias secretarias, principalmente a secretaria que cuida realmente das mulheres aqui, a CEPROME, e ela pode ligar e dizer que está sendo vítima de violência, de qualquer tipo de violência. O que é que você sugere, doutor, como já é advogado criminalista? O que é que a mulher pode fazer? Como é que ela pode fazer essa denúncia? Existem esses canais, né, extremamente veiculados, que o poder público disponibiliza para essas situações preventivas e emergenciais. Para efeito, claro, de instauração de um inquérito policial, não necessariamente a gente precisa da presença dela física na delegacia. Sim. Né? Essa representação, diríamos assim, pode ser feita de outros modos, pode ser feita por intermédio de advogado, pode ser feita pela Defensoria Pública, mas em situações emergenciais, claro que esses canais de comunicação continuam válidos e são medidas muito mais efetivas do que a mulher, até porque não dá tempo de se dirigir de imediato para a autoridade policial, para a delegacia. Agora, quando o senhor citou no primeiro bloco, dizendo que o síndico ele pode denunciar, qualquer pessoa que presencie, ouça, veja, ela pode ir na delegacia ou até mesmo ligar e dizer, está acontecendo isso, a polícia vai? Pode, sem dúvidas, em qualquer caso. Com uma distinção, por exemplo, esse novo crime do stalking, da perseguição, ele é crime que depende da autorização da vítima. Então o sujeito pode até ser preso em flagrante, levado para a delegacia, mas a mulher vai ter que autorizar que exista um procedimento contra ele e que o auto de prisão em flagrante, por exemplo, seja lavrado. Entendi. Mas no caso da lesão corporal, não. No caso da lesão corporal, qualquer pessoa pode noticiar o fato. Muito se fala em queixa, né, na delegacia. Sim. Na verdade, não é queixa. Não existe queixa na delegacia. É uma notícia crime, é noticiar o fato, é comunicar o fato, é o velho BO. Sim. Que é formalizado pelo boletim de ocorrência. Então, qualquer pessoa, no caso da lesão corporal, pode sim noticiar esse fato. E agora também na questão da violência psicológica também, emocional, do 147B, isso também pode ser feito dessa forma. Agora ele vai fazer um resumo aqui para mim, minha gente, em relação às mudanças do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que já começou a entrar em vigor agora desde abril, né? São algumas mudanças. Agora, a que mais me chama a atenção é: será que quem cometer um crime de trânsito vai ser realmente preso sem pagar fiança? Na verdade é o seguinte, primeiro a questão da fiança, né? Os crimes inafiançáveis são poucos e estão na Constituição Federal. Então, às vezes a gente realmente se abala por fatos que são praticados, você se embriagou, provocou a morte de alguém. Mas a gente tem que entender que existe uma Constituição Federal que também tem que ser respeitada. Então, por exemplo, os crimes inafiançáveis são os crimes de racismo, os crimes hediondos, os crimes equiparados a hediondos, por exemplo, a ação de grupos armados contra o Estado de Direito. Não é o caso, por exemplo, do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Não é o caso, por exemplo, da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A alteração que nós tivemos no Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503/97, o artigo 312, foi vedar penas alternativas nesses casos. E isso realmente pode proporcionar que o sujeito cumpra uma pena privativa de liberdade, que realmente seja preso, mas ao final do processo, após um processo, uma condenação, que não caiba mais recurso, ele pode estar sujeito sim a uma pena encarceradora, privativa de liberdade, pode ser realmente preso. Mas quando o senhor fala homicídio culposo, é quando não há intenção de matar, não é isso? Mas automaticamente, quando a pessoa pega um carro, pega uma moto, pega um veículo e ela bebe e ela dirige sob efeito de álcool, ela já está tendo uma intenção propriamente dita de matar ou não, porque ela já sabe o risco que ela está correndo e colocando outros nesse mesmo risco. Aí tem algo que tem que ser diferenciado. Existe a questão do dolo eventual e da culpa consciente, que é muito discutido nos tribunais. Na verdade, você não tem homicídio doloso no Código de Trânsito Brasileiro.
Se o sujeito toma 3 garrafas de uísque e atropela 4 pessoas no ponto de ônibus, e eu quero dizer que ele assumiu o risco de provocar aquele resultado, Sim. eu vou ter que tipificar a conduta dele no Código Penal, como homicídio doloso. Um dolo direto, quando eu tenho a intenção realmente de matar, se eu pego a arma, dou 2 tiros no sujeito na cabeça. Eu tenho um dolo direto, intenção de matar. Ou eu posso assumir o risco de provocar aquele resultado e aceitar o resultado. Será que quando o sujeito, por exemplo, toma 5 cervejas, dirige um veículo e provoca um acidente, ele projetou aquele resultado e aceitou aquele resultado? Aí tem dolo eventual. No caso dos tipos, dos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, você tem a chamada culpa. Ou seja, tem a previsibilidade do resultado, mas ele não quis aquele resultado e nem assumiu o risco de praticá-lo. Esse é o ponto. Claro que houve uma elevação, mesmo para o homicídio culposo, da pena agora. A pena é maior quando existe a embriaguez, o elemento embriaguez, e também não admite mais a pena, se admite a pena alternativa, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Então o sujeito pode ficar sujeito realmente ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Então ele não pode mais, hoje, na verdade não pode não, ele não faz mais aqueles serviços prestados à sociedade, né? Entrega de cestas básicas, pintura em muro, ele não faz mais isso. Perfeito, as penas restritivas de direitos, né? Sim. Essas hipóteses previstas lá no Código Penal, no artigo 44, que, em regra, se aplica para qualquer crime culposo, independentemente da pena. Mas houve agora uma transformação no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, para vedar para os crimes culposos para essas hipóteses. Embriaguez, no caso do homicídio culposo, ou no caso da lesão corporal culposa, 2 elementos. Há uma condição aditiva aí. Estar embriagado e provocar uma lesão corporal grave ou gravíssima. Aí ele não vai ter direito a essas medidas, né? Medidas alternativas. Alternativas. E também não vai pagar a fiança? Ou pode ainda pagar a fiança? A fiança continua possível. Sim. Porque a fiança é um instituto que é uma caução processual. Muita gente não entende até. Pô, como é que não se admite fiança em crime hediondo? Quer dizer, mas às vezes a gente ataca isso, só que esquece que o sujeito pode sair sem pagar. Porque admite liberdade sem fiança. Então a fiança é até melhor em alguns casos, pensando no interesse social. Porque o sujeito, quando ele arca com a fiança, ele fica vinculado ao processo, sob pena de perdimento até daqueles valores. Então, realmente, a fiança não é só um benefício. Já pagou fiança, é ótimo para o sujeito que praticou o crime. Não. É uma sujeição dele, processualmente falando, e é uma caução processual. A fiança, por exemplo, ela tem um valor de 1 a 100 salários mínimos, mas pode chegar de 10 a 200 salários e ser aumentado em até 1000 vezes. E como é que é feita essa fiança, esse cálculo dessa fiança? Quem é que faz? É o próprio delegado? A lei prevê. É a lei que prevê, nos crimes que tenham pena máxima de até 4 anos, 1 a 100 salários. Supera esse patamar de 10 a 200. Nos crimes que tenham pena de até 4 anos, o próprio delegado pode arbitrar a fiança. Então, por exemplo, 306 do CTB, a embriaguez ao volante. Sim. Se tem pena máxima de 3 anos, o cara é preso no final de semana, por exemplo, não tem que esperar o juiz apreciar. O próprio delegado pode Sim, mas como é que ele faz essa conta? Porque ele tem de 0 a 100, Aí né? ele vai... Aí ele tem de 0 a 100. E como é que ele faz? Porque a gente sempre fala, cometeu o crime, matou não sei quantos no ponto de ônibus, mas pagou 10 mil e saiu. O delegado e o juiz vão ter que verificar a condição econômica do flagrado, do flagranteado, vai ter que verificar a gravidade do fato. É uma medida cautelar, tem que ser proporcional à gravidade do fato e também às condições econômicas do sujeito. Por exemplo, a fiança pode ser dispensada por motivo de pobreza. Imagine alguém que subtraiu 1 quilo de carne no supermercado. Entendi. Eu não posso arbitrar uma fiança de 100 mil reais. Entendi. E aí ela pode ser dispensada por motivo de pobreza. Então a gente tem que entender o seguinte, eu sei que às vezes a sociedade quer um tratamento mais gravoso para alguns crimes que traz esse abalo para nós, traz essa sensação de insegurança. Mas a gente tem que entender que não dá para interpretar o direito penal em tiras. Quando eu tiro um direito de alguém, isso pode expandir para outras pessoas e até para nós. Eu costumo dizer que o direito penal é como uma serpente, que só pica quem está descalço. Geralmente são as pessoas da comunidade mais carente, as pessoas mais carentes. Gostei dessa fala. Verdade. E amanhã pode ser eu que saia de casa sem os sapatos. Então, às vezes a gente quer um tratamento mais gravoso para o outro, mas esquece que ninguém domina um estado de exceção. O direito penal é? Uma serpente que só pica quem está descalço. E amanhã pode ser a gente.
Doutor, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Informações esclarecedoras. Eu tenho certeza que vocês aprenderam com esse mestre aqui, que ensina em várias universidades, um pouquinho mais sobre o direito, não só penal, mas também o direito dos crimes de trânsito e também a Lei Maria da Penha. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. O Alba Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e continue com a nossa programação.